6 passos para a mixagem. O assunto de hoje é esse. 6 passos para a mixagem. Seja bem-vindo ao 52º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, é mesmo, tem essa parte, eu não tinha pensado, vou aplicar nas minhas produções. 6 passos para mixagem é um método de mixagem que é difícil explicar, que eu desenvolvi, eu não criei, entendeu? Porque isso já existe, eu só organizei de uma forma mais prática para passar para os meus alunos. Muitos alunos têm muita dificuldade com mixagem, né? Isso vem por vários motivos. Eu sempre falo, se a mixagem está difícil para fazer, possivelmente tem coisa antes, tá? Arranjo pode não estar bom, execução pode não estar boa, você pode não ter editado o que precisava editar e tudo mais. Mas vamos falar só da mixagem. Mesmo na hora da mixagem, vamos dizer que você pega um multitrack que está ótimo, tudo muito bem gravado, tudo com som bonito e tudo mais. Você vai mixar, tem muita dificuldade. Explicar como eu aprendi a mixar. Eu levantava o primeiro canal, tipo bumbo, e eu já timbrava, já comprimia, já, às vezes até já colocava algum efeito, vamos dizer, sei lá, um room, alguma coisa assim. Passava para a caixa, fazia a mesma coisa, passava para o chimbal, a mesma coisa. Quando eu chegava no final da bateria, lá que eu tinha, sei lá, uns 12 canais de bateria, eu já tinha os overs, os rooms, etc., eu tinha que voltar no bumbo. Porque aquele som de bumbo que eu fiz no começo, ele já não funcionava tão bem com o restante. Quando eu levantava o baixo, eu tinha que voltar no bumbo. Era bumbo, caixa, chimbal, tudo até o baixo. Levantava as guitarras, tinha que voltar no bumbo. No comecinho era assim. Depois de um tempo, a gente pega um jeito de você levantar um bumbo e você já timbrar de uma forma que você sabe que ela pode não ser a forma ideal, mas ela vai funcionar quando o restante das coisas entrarem. Isso é uma coisa que leva bastante tempo e que, para ser sincero, eu não acho que é a forma mais a melhor forma, e não é mais eficaz e não é a melhor forma, não é como vai soar melhor. Então eu criei esse método 6 passos para passar para os meus alunos e desde então muita gente começou a ter resultado muito melhor com mixagem e eu mesmo passei a aplicar isso nas minhas mixagens. Hoje eu uso esses 6 passos. Explicar, o primeiro passo é levantar os volumes. Então vamos dizer, você gravou o teu material ali. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes. Tem a preparação da mix, que eu fiz um vídeo sobre isso já. Depois dá uma pesquisada, eu acho que é uns 2 vídeos para trás aqui. Ou um vídeo para trás. A preparação da mix é você deixar tudo pronto para mixar. Então, por exemplo, se eu tenho um amplificador virtual ali pendurado, eu já vou dar um freeze ali e vou tirar aquele amplificador virtual da frente. Na hora que eu tenho um multitrack sem nenhum plugin aberto ali. Tá? Ele já está com tudo funcionando com os sons que eu gravei, que eu gosto dos sons, tal, tá tudo bonitinho. Tá, aí agora a gente vai chegar para o primeiro passo, que são os volumes. O que eu faço? Eu levanto os volumes desses canais de forma a soar como uma música. Isso é uma coisa artística, tá? Não tem nada de técnico nisso. Falar assim, levanta o bumbo a tantos dBs. Não existe isso, tá? Você levanta o bumbo no volume que você acha que soa bem para você, levanta a caixa e tal, não sei o que, você vai colocando todo mundo nos seus volumes. Aí você tem que voltar lá para frente, sim, mas você não perdeu tanto tempo. Tá? Quando você chega lá na frente, você pôs a voz, você fala, pô, cadê o bumbo? De repente tem que subir um pouquinho o bumbo, tem que baixar um pouco outro elemento e tal, e você faz um equilíbrio. Por que é tão importante você começar pelos volumes? Porque daí, de fato, você vai conhecer os sons que você tem e como eles funcionam entre eles, que os sons são interdependentes, tá? Você ter um bom som de contrabaixo não necessariamente significa que ele vai soar bem junto com a banda, junto com o restante dos elementos da mix. Tá? Você tem que ter um som de baixo que ele soe bem com o restante, um som de bumbo que soe bem com o restante. Tanto que se você pegar multitracks na internet e tudo mais de músicas que você gosta muito, às vezes você isola a bateria ou isola a guitarra e tudo mais, você ouve e fala, o som não é tão legal, mas quando tá com tudo é tão bom, né? Sim, é exatamente isso que acontece. Então primeiro você levanta os volumes, de forma artística, tá? Aí depois você vai para o segundo passo, que é tratar o master bus, tá? O master de saída. O que seria o master de saída? É a saída de todos os canais, tá? Porque existe o summing, né? A soma dos canais. Então você tem lá, sei lá, 20, 30, 40, 100 canais ali que estão acontecendo, eles vão ser somados e sair num master, tá? Numa saída master ali. E ali você vai fazer algum trato de som. Eu faço isso porque o que acontece? Quando eu trabalho, eu venho do analógico, né? Quando eu trabalho com mesa analógica, você tem isso acontecendo, você queira ou você não. Tá? Saiu dos canais ali todos, ele vai para a seção master da mesa, você já tem uma certa saturação daquela seção master, geralmente já tem um compressor de saída, antigamente a gente gravava para uma fita, então tinha o som da fita, então eu uso alguns plugins que simulam essa cadeia de coisas que acontecem na saída master, para já dar uma liga, vamos dizer assim, na mixagem. A mixagem já parecer que as coisas estão mais próximas umas das outras, já dá uma timbrada mais ou menos. Tudo que eu faço nesse Master Bus é sutil.
tá? É sutil, não é nada muito radical, não. Não tem nada de você subir, sei lá, 6 dBs numa frequência, não, não, nada disso. 1 dB, meio dB, entendeu? É coisa assim. E compressão também não é nada muito sólido e tudo mais. Tudo que você colocar ali, você vai pegar um pouco leve, mas aquilo já vai dar uma cara para o restante que está acontecendo. Eu tenho muito cuidado de trabalhar em 0 dB, baseado em menos 18 dBFS. Tem um vídeo meu chamado Decibel na Prática, eu explico isso melhor, tá? Então eu levanto os volumes primeiro, eu já penso que na saída tem que bater esse 0 dBVU, tá? Eu tenho um pluginzinho lá que mede. Aí eu coloco meus plugins ali do Master e eles têm que sempre bater em 0 dBVU saindo de cada plugin, tá? Eu falei já sobre estrutura de ganho, então não tem como, vocês têm que voltar para assistir, tá? Falei sobre estrutura de ganho, eu faço essa estrutura de ganho para continuar trabalhando em 0 dBVU, tá? Aí agora vem o passo número 3, mas antes eu vou falar de uma outra coisa. Você já é inscrito no canal? Se você não é, se inscreva, tá? Eu fico surpreso quando eu vejo as estatísticas desses vídeos e vejo que em torno de 50% das pessoas que assistem os vídeos, comentam e tudo mais, não são inscritos no canal. Então se inscreve que isso me ajuda a poder atingir mais gente, tá? Porque o YouTube vê que tem mais gente se inscrevendo, ele passa para mais gente e tal. Indique para os seus amigos, tá? E amigos que gostam de produção, porque tem muito material legal. Só nessa série, como eu falei, esse é o 52º vídeo, vão ser 60 vídeos que vai desde o começo da produção, desde você treinar o seu ouvido, você escolher repertório, enfim, dirigir um músico, tem de tudo ali, tá? Vamos falar do passo número 3 da mixagem. Esse para mim é o passo decisivo, que eu chamo de compressão e equalização relativa. Por que compressão e equalização relativa? Porque eu vou comprimir um baixo, por exemplo, e equalizar esse baixo em relação ao restante. Eu não vou solar esse baixo e equalizar ele, comprimir ele e depois ver como é que ele soa com todo. Não. O baixo está acontecendo ali com o restante. Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Vai. Você já tem os volumes feitos, você já trabalhou o seu master bus, aí você resolve trabalhar o bumbo. Você está ouvindo o bumbo da música, ele está presente, porque você fez questão de deixar no volume que ele está presente, mas você sente de repente que falta definição, falta as altas dele. Você abre um equalizador ali, você puxa, sei lá, em 5K, 8K, alguma coisa assim, você puxa um pouquinho e tal, você vê lá, sei lá, 3 dBs, 4 dBs, às vezes 15 dBs, não tem uma regra, mas você sobe a ponto de você dizer assim, pô, agora a definição tá legal. Aí você acerta o volume desse boom novamente em relação ao restante, tá? Geralmente eu acerto na saída do plugin para a gente manter a coisa da estrutura de ganho, tá? E seu bumbo está resolvido. Às vezes só com um equalizador, puxando um agudinho, seu bumbo está resolvido. Se você solar o bumbo sozinho, você vai querer gatear, porque tem sobra de caixa, tem sobra de pratos, não sei o que. Você vai querer comprimir porque você acha isso, aquilo. Você vai fazer um monte de tratamento no bumbo que às vezes não tem necessidade. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas você ter a consciência de tudo acontecendo, a condição de ter tudo acontecendo, aí você vai ter consciência de saber o que precisa ser feito naquele bumbo. Tá? A mesma coisa com caixa e tudo mais. Essa é a parte que eu demoro mais tempo na mixagem, que é ali que eu meio ganho o jogo. Eu faço com que os sons convivam em harmonia. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma música que a harmonia principal dela são guitarras, tá? Mas eu tenho os teclados também acontecendo. Nesses teclados, eu preciso que eles apareçam no meio das guitarras, eu não preciso que eles tenham um som maravilhoso. Então, às vezes, eu posso cortar bastante do grave deles, do médio grave, ele aparecendo, porque o médio grave fica para as guitarras, que são o principal, entendeu? Ele aparecendo, ele tá legal. Se eu tento subir os dois juntos, ninguém aparece direito. E eu vou ter um acúmulo naquela região ali de médio grave, de, sei lá, uns 200 Hz até uns 500, alguma coisa assim, tem bastante acúmulo de frequência ali, e isso faz com que a música fique meio... parece que tem um travesseiro na frente do falante, sabe? Fica aquele negócio meio assim, meio fechado, tá? Então eu consigo limpar um pouquinho dessas frequências para fazer com que as coisas apareçam direito. Mesma coisa, por exemplo, uma voz. Eu estou com uma voz colocada ali, às vezes eu solo uma voz, eu já quero comprimir, equalizar, fazer um monte de coisa. Eu coloco um gate também, porque eu acho que tem respiração do vocal que está incomodando, que não sei o que. Faço um monte de coisa. E aquilo, às vezes, com a música não funciona. Então, aí nesse caso, a gente está com a voz ali, sem nada, e a gente está ouvindo junto com a música. Se você começa a ouvir a voz, ela tem altos e baixos acontecendo, você pode tratar o canal mesmo, abrir o arquivo de áudio e você acertar algumas sílabas que estão mais baixas e tudo mais na mão mesmo, ou você pode comprimir, ou você pode fazer os dois. Eu costumo fazer os dois, tá? Aí você já comprime e você já deixa aquela voz mais presente o tempo todo. Você fala, pô, agora minha voz está mais interessante. De repente falta um agudinho, de repente falta sei lá, um médio na voz para aparecer mais, alguma coisa assim. Põe o equalizador ali e você mexe. Essa é a parte mais importante, na minha opinião, e é a que eu mais perco tempo, como eu falei.
Aí a gente vai para o passo número 4. O passo número 4 é a gente ambientar a mixagem, a gente usar efeitos nessa mixagem. E quando eu falo de efeitos, muita gente já pensa, por exemplo, vou mixar uma voz. Não existe mixar voz, tá? Você mixa a música, tá? Vamos começar daí. Você só mixa a voz se a música só tiver voz, tá? Ok. Então eu vou colocar efeitos, vou fazer isso, aquilo. Não, não, deixa para depois. Depois que está tudo funcionando e o som de voz está bonito junto com tudo o restante, você vai colocar um reverb. Porque eu vejo muita gente perder tempo com reverbs, por exemplo, achando que o som não está bonito, isso, aquilo, porque está ouvindo aquilo solado. E aí eles têm um som de voz que de repente não está bonito, ele coloca um reverb, reverbera aquela voz que estava feia, sabe, que não está com som legal. Aí não, você já tem a sua voz ali colocada de um jeito que você falou, pô, agora o som já está legal, deixa eu adicionar reverb. Aí praticamente qualquer reverb funciona. Já fiz mixagens com os reverbs podres, assim, do Reaper, do Pro Tools, assim, aqueles básicos, e tá tudo certo. Podre no bom sentido da palavra. Né? Aquelas coisas que ninguém dá a mínima. E eu consigo fazer, e fazer uma coisa que soe profissional, soe radiofônica e tudo mais, porque não é tão importante. Se eu tenho um som bom aqui, o reverb vai reverberar esse som bom, entendeu? Eu só trato o reverb um pouquinho e tudo mais. Então, reverbs, delays, alguns efeitos, às vezes eu quero colocar um chorus ou um flanger nos coros, entendeu? Alguma coisa assim, eu coloco nessa quarta etapa. Aí, a mix que ela já estava com as coisas definidas, ela começa a ficar com as coisas no lugar certo. Por quê? Porque às vezes eu pego aquele multitrack que já está tudo pronto ali dos volumes, do master bus, da equalização, compressão, tudo. Eu estou ouvindo e tem coisa que está meio dura, que você ouve assim, você fala assim, pô, essa voz não está encaixando tanto quanto poderia encaixar. É porque precisa de um efeito. E aí você coloca aquele efeito, você dosa ele até a voz parecer que está encaixada na música. Você fala, pô, agora sim, agora a voz ficou legal. Às vezes eu faço mixagens onde eu tenho efeito só na voz, num instrumento solo e numa caixa de bateria. Tá? Eu não uso para mais nada. Muitas vezes a gente fica naquela, não tem que usar em todos os elementos para a coisa ficar grupal e não sei o que. Não é. Depende. Você ouvindo a música com tudo acontecendo, você põe a quantidade de efeito que você acha que tem que ser de fato. Tá? Deixa eu falar num outro assunto aqui. Se você está montando seu home studio, você já tem o seu home studio e você quer aprimorá-lo, eu tenho um curso legal para você que chama, aliás, é um guia, o Guia do Equipamento para Home Studio. Tá? Esse guia do equipamento ele tem 1 hora de duração, são 10 vídeos, onde eu falo sobre escolha de computador, escolha de interfaces, de microfones, fones de ouvido, de monitores, enfim, softwares, tudo que você precisa para montar o seu home studio e começar operando ele. Tá? Ele é gratuito, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio, tá? Para você poder acessar esse guia. Bom, vamos falar agora do quinto passo. O quinto passo é comparar com uma referência. Eu já fiz uns vídeos sobre referências onde eu detalho isso melhor. Muita gente torce o nariz quando a gente fala de comparar com referência, porque o cara fala, não, é um produto artístico meu, eu quero fazer do meu jeito e não sei o que, não sei o que lá. Vamos dizer que você tem uma banda e você está mixando, e você quer fazer do teu jeito artístico, isso, aquilo, tudo. Você faz aquilo tudo, você manda para os caras da sua banda, o que eles vão fazer? Vão comparar com outras coisas. Aí vão dizer para você, pô, não, ficou sem brilho aqui, ó, a caixa tá baixa, não sei o que, eu ouvi o outro disco aqui e tal. Então, para evitar esse tipo de problema, seja com o pessoal da tua banda ou com o seu cliente, entendeu? Ou até com você mesmo, que você vai mixar tudo e dizer, se perdeu horas mixando, e aí depois você compara com outras coisas e você fala, não foi. Então você coloca essa referência antes. A coisa mais importante quando a gente vai comparar com referências é a gente deixar a referência no mesmo volume de saída da nossa mix. Tá? Porque a referência sempre está masterizada, então já está com volume altíssimo, tá? Então já baixo aquela referência para ela bater aquele 0 dBVU que eu falei agora no começo do vídeo, tá? E a minha música também está batendo, eu comparo entre elas duas, tal. Para que serve essa referência? Só para ver se eu não estou viajando, tá? A ideia é essa. Porque o ouvido se adapta muito fácil. Então você fica às vezes trabalhando 5, 6 horas numa música e tem coisas que você já está ouvindo, por exemplo, está faltando altas para caramba, agudos, médios e tudo mais, e você já se habituou, o teu ouvido já se habituou com aquilo. Quando você coloca uma referência que você sabe que soa bem para caramba, que você já ouviu em um monte de lugares e tem um sonsaço, e essa referência tem agudo e médio para caramba em relação à sua mix, é sinal que a sua mix pode ter um problema. Tá? Às vezes é um conceito. Às vezes você quer uma coisa mais fechadinha, sem problema nenhum. Mas às vezes é um erro. Normalmente é um erro, tá? É o mais comum. Tá? Então o que você faz? Você ouve a sua música ali e ouve a referência. Antes de eu mexer em equalização, vamos dizer, esse caso aqui, vamos dizer que faltou agudo, tá? Agudo e médio. Antes de eu pegar e colocar um equalizador no Master Bus e subir esse agudo, eu vou comparar o seguinte, peraí, deixa eu ver o meu chimbal aqui e o volume do chimbal dos caras. Não, o meu tá bem baixinho comparado. E os pratos? Os meus pratos também estão meio baixinhos. Tá, peraí, deixa eu subir.
sei lá, o chimbal e os pratos, sei lá, 2 dBs, vamos ver. Pô, agora parece que o agudo chegou mais junto. Deixa eu ver a voz. Pô, a voz do agudo tá parecido. Porque às vezes você coloca esse equalizador na saída. Minha luz está piscando aqui, sei lá por quê. Você coloca esse equalizador na saída, eu não vou parar o vídeo por causa disso. E você puxa esse agudo vai ser puxado em tudo. Então vai mudar o timbre das suas guitarras, das suas vozes, do seu baixo. Às vezes não é o caso, às vezes é só questão de você subir um pouquinho alguns elementos. Tá? Então você sobe chimbal, sobe shaker, sobe pratos. Pô, peraí, o agudo parece que está batendo. Mas aqui, pô, a caixa, ainda minha caixa tá meio velada, eu posso ter mais agudo na minha caixa. Beleza, aí você mexe nela individualmente, você sobe um pouquinho o agudo da caixa, beleza, você chega num acordo. Mesma coisa para os graves, às vezes você ouve a tua música e você percebe que o teu baixo está muito tímido, ele está muito para trás em relação ao baixo dos caras, está loud and proud, né? Tá na cara assim e não está atrapalhando a música. Peraí, deixa eu ver se eu devo subir o baixo. Você sobe um pouco o baixo, você ouve e você fala, pô, não estragou a minha mix e realmente deu mais corpo, ficou mais próximo da referência. Então a referência é isso, é você, é, tipo assim, você colocar os pés no chão. Porque quando você está trabalhando sozinho, você está nas nuvens ali, você está fazendo o que você quer, do jeito que você quer, etc. Agora vamos para o mundo real. Como é que isso vai soar no mundo real? Porque é importante que a gente tenha compatibilidade de som em vários sistemas de reprodução. O cara tem que ouvir no falantinho do celular, tem que ouvir nos monitores dele, nas caixas de som do aparelho de som dele, no carro dele, e soar bem, na caixinha Bluetooth, né, e soar bem. Ah, vai soar igual em todos os sistemas? Não, impossível. Cada sistema tem suas limitações, mas tem que soar bem em todos. Tá? Então a gente usa referências para isso. O sexto e último passo é a automação. O que é automação? É você desenhar a mixagem, eu falo assim, né? Vamos dizer, você ouve a introdução da música e de repente ela tem um tema de guitarra na introdução e você, quando ajeitou os volumes, esse tema acontece mais vezes lá para frente e ele estava incomodando com a voz, você deixou mais baixo. Mas na introdução está faltando esse tema. Você aumenta o volume desse tema só no comecinho, só na introdução. Aí você ouve de novo, você fala assim, pô, mas aqui nessa introdução, sei lá, o shaker podia ser um pouco mais alto. Não estou jogando qualquer coisa. Tá? Ó, você sobe o shaker na introdução, pô, resolveu a introdução. Vamos para o primeiro verso, primeira parte da voz. Ó, a voz começa no volume legal, depois ela deu uma sumida. Deixa eu subir um pouquinho a voz nessa segunda parte do verso aqui. Tá, aqui mais. Aquela guitarra do tema lá do começo, ela tem nesse trecho aqui respondendo a voz e tá um pouco incômoda. Deixa eu baixar 1 dB, 2 dB essa guitarra. E você vai desenhando a sua mixagem. Você começa do comecinho, quando chega no final, você tem sua mixagem pronta. Então, esse é o grande lance dos 6 passos para mixagem, de você não ficar correndo atrás do rabo que nem o cachorrinho. Você entendeu? Você vai fazer 6 passos. Você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando terminar o sexto, você chegou onde você quer. Tá? Você chegou mais próximo que você quer, o mais próximo que você pode chegar hoje do que você quer. Entenda bem, mixagem não tem fórmula, tá? Então não é uma coisa que eu estou te falando isso aqui, ah, você vai fazer isso, agora suas mixes vão soar profissionais. Não vão soar profissionais. Você não é profissional. Se você não é profissional, não vai soar profissional. Vai tempo para desenvolver habilidade. É como um instrumento. Tá? Se você começou a tocar um instrumento há 3 meses, você não tem a mesma desenvoltura de um cara que toca há 10 anos. E tá tudo bem. Não significa que com 3 meses você não pode tocar uma música. Você pode. Não significa que com 3 meses você não pode mixar uma música. Você pode. Só não espere que vai soar tão bem quanto de um cara que tem experiência. Tá? Então você precisa ir experimentando. Mesmo assim, esses 6 passos, eu te garanto que vão dar mais resultado para você do que você fazer da forma convencional. A forma convencional você vai perder muito mais tempo, você vai ser muito menos. Vai ter um resultado muito inferior perdendo mais tempo, tá? Então, esse método, na minha opinião e na opinião de muitos dos meus alunos, ele é mais eficaz, sabe? Você faz em menos tempo com mais qualidade, tá bom? E se você quiser acompanhar eu fazendo a mixagem de 52 músicas, olha só, são 52 músicas que foram enviadas pelos alunos da primeira turma do curso. É um curso chamado Mixando a Sua Música. Eu mixava uma música por semana, foi um ano de curso, 52 semanas, cada semana uma música. Tem coisas de tudo quanto é estilo que você pensar. Tem sertanejo, tem forró, tem reggae, tem black metal, tem, sabe assim, o que você pensar ali, tem EDM e tal. E essas músicas foram enviadas pelos alunos e cada um produziu de uma forma diferente. Tem gente que produziu num estúdio legal, um estúdio profissional, tem gente que fez num home studio, tem gente que gravou a coisa num laptop com um microfonezinho super simples, sabe? Tem de tudo ali. E a ideia é fazer essas músicas funcionarem. Eu aplico esses 6 passos em todas as 52 músicas. Tá? Eu vou deixar um link para você saber mais a respeito desse curso aqui na descrição ou na minha bio. Tá bom? Semana que vem a gente se vê com mais um vídeo. Eu não sei qual que é o assunto, mas a gente vê. Valeu!